Bom dia para todos vocês. Nós estamos iniciando um novo dia e eu tenho certeza que o nosso Deus ele já preparou esse dia para nós. Quero desejar uma excelente manhã para você e para sua família, que o dia de vocês seja incrível, eu tenho certeza que será. Nós temos a presença do nosso Deus que é real. Nós não temos a ausência de um pai, nós temos a presença de um Deus que ele é real. Nós temos a presença de um pai que ele é real na nossa vida. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês Gênesis 22, versículo 13, que vai dizer assim: Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Aqui esse capítulo nós conhecemos, né? Quando Abraão vai sacrificar Isaac. E muitas vezes na nossa vida, né, nós nos encontramos ali como Abraão. Teve um momento para esse sacrifício, né? Abraão pegou seu filho e 2 servos, mas teve um momento ali que, né, ao caminhar ali só estava Abraão e Isaac. Isaac pergunta: pai, aonde está o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá. Abraão não sabia o que ia acontecer ali, né, nas próximas horas, nos próximos minutos, que a Bíblia não nos relata a respeito do tempo, mas Abraão não sabia, né, o que ia acontecer, mas uma coisa ele tinha certeza no coração dele, que Deus estava no controle de toda aquela situação. E muitas vezes nós estamos em meio a uma situação que nós não sabemos como nós vamos resolver, nós estamos em um caminho que muitas vezes a gente não sabe, né, para onde, né, aquela preocupação vai nos levar, mas que o nosso coração seja cheio da confiança que nós precisamos ter em Deus, que por mais que a gente não entenda toda aquela situação, que por mais que a gente não entenda todos os problemas que nós temos que resolver todos os dias, que por mais que a gente não entenda que aqueles momentos que nós não gostaríamos de passar fazem parte, né, da vida, mas que o nosso coração esteja no nosso Deus, que o nosso coração esteja confiante no nosso Deus. E quando eu falo confiante no nosso Deus, não é uma confiança vazia, não é uma confiança ilusória, de forma nenhuma. O nosso Deus, ele não nos ilude. O nosso Deus não nos torna pessoas vazias. O nosso Deus, ele não nos abandona. Ele permanece ao nosso lado. E por mais que problemas, que adversidades não sejam projetados pelo nosso Deus, mas ele está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandona. Amém? Por mais que a situação queira dizer totalmente ao contrário, queira nos desmotivar, queira nos colocar num lugar qual nós não vamos sair daquela situação. Mas eu quero te dizer nessa manhã que não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe nenhum lugar nesse mundo que ele não possa alcançar, não existe nada que ele não possa fazer. Amém? Assim como diz aqui. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro. Ele não, na hora que ele respondeu para o filho dele, Deus proverá, ele não sabia o que ia acontecer, mas a certeza no coração dele que Deus estava no controle de todas as coisas era maior, né, do que aquele momento, que eu imagino que aquele momento era uma coisa que estava despedaçando o coração dele. Mas ele permaneceu, ele não questionou, ele confiou em Deus em todo o tempo. E não que o nosso Deus ele vai pedir para sacrificarmos pessoas. Não, o nosso Deus está nos ensinando aqui a respeito do que era o costume da época. Não é isso, o nosso Deus ele não está aqui nos ensinando a sacrificar pessoas. Mas a intenção do nosso Deus aqui é nos levar a um nível diferente de confiança nele. Muitas vezes o problema é tão grande, é tão grandioso, que a gente se sente de uma forma... Fala, meu Deus, eu não vou sair disso aqui, eu não vou resolver isso aqui. Mas para nós o problema pode ser imenso, um momento de tristeza, a tristeza pode ser imensa, mas não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Mais uma vez eu digo a você, não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. E Ele vai prover, a provisão do nosso Deus nunca vai deixar de chegar. Amém? Então é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família, declare sobre você. Ainda que eu esteja passando por um momento que eu não gostaria, mas a provisão do meu Deus vai chegar. Declare e confie no nosso Deus, porque a provisão dele vai chegar. Amém? O nosso Deus ele não se ausenta, ele permanece ao nosso lado. Que Deus continue guardando a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.